Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, sou professor do Departamento de Engenharia da Exalc e a gente está aqui para gravar o vídeo de maio de 2024 do Sistema Tempo Campo. Como a gente sempre faz, vamos dar início olhando como é que foram as condições no mês passado. Peço a vocês que olhem aqui essas duas figuras nesse primeiro slide, onde a gente vê a chuva concentrada bastante no extremo sul e no extremo norte do país, ok? São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro com chuva um pouco menor do que o resto dos estados brasileiros. E no mapa da direita vocês podem olhar o desvio em relação à média. Percebam que essa região mais central ali, envolvendo especialmente São Paulo, uma parte de Minas, o Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso, ficaram com chuvas abaixo da média. Destaco também o Amazonas, ok? E chama a atenção o Rio Grande do Sul, com chuvas acima da média, e a gente está aqui no dia 2 de maio gravando esse vídeo e muito preocupado com as chuvas que acontecem lá no sul do país, que assolam várias cidades, causam muito prejuízos e até mortes. E vamos olhar agora o que essas chuvas fizeram com a umidade do solo no Brasil. Percebam que, com exceção de Minas Gerais, as chuvas foram suficientes para elevar a umidade do solo em praticamente todo o Brasil. Eu destaco aqui o estado do Mato Grosso do Sul, que no mês passado tinha uma condição de umidade bastante baixa, assim como o extremo oeste de São Paulo e o norte do Paraná, e houve uma leve recuperação. Essa recuperação não foi suficiente para colocar as culturas ali, especialmente pastagens, a cano, milho, safrinha, numa condição excelente, mas ela minimizou os efeitos negativos que a gente vinha observando nessas culturas. E como é que vai ficar o tempo nos próximos 15 dias? Olhem comigo aqui a previsão do tempo que a gente baixou para esse vídeo e percebam que a chuva continua localizada no extremo norte e no extremo sul. Preocupa bastante o Rio Grande do Sul, que já tem uma condição nesse início do mês de maio de 2024 bastante limitada por conta do excesso de água. Além de prejudicar as cidades, como eu mencionei, ela também afeta as lavouras de soja que ainda não foram colhidas. Praticamente uma boa parte delas está perdida por conta desse excesso de chuva, ok? Mas do Paraná até o sul do Pará, a gente tem uma condição bastante limitada de chuva, não passando dos 30 milímetros nos próximos 15 dias. E como é que ficam os próximos 3 meses, pessoal? Diferente do que a gente vinha fazendo nos vídeos anteriores, eu juntei os 3 meses numa único slide, peço que vocês reparem aqui comigo. E percebam que os 3 cenários que a gente está vendo para maio, junho e julho, eles são muito similares. E o que eles indicam? Chuva dentro da média, nas áreas em branco, ou chuvas abaixo da média, nas áreas em laranja. Reparem aqui nessa imagem que praticamente todo o Brasil, com exceção do norte e nordeste, no mês de maio, tem tendência de chuva abaixo da média. Ou seja, a gente não deve ter uma condição de reversão desse quadro, especialmente no Brasil Central. No Brasil Central, pessoal, a cultura principal nesse momento é o milho e o trigo em algumas regiões. O milho, especialmente em Goiás, quase todo o Goiás e boa parte do Mato Grosso, tem ainda uma condição satisfatória nesse início do mês de maio, diferente do que acontece no Paraná, onde as condições são bastante limitadas já por conta da seca que já veio ao longo do mês de abril, ok? Com perdas estimadas aí muito severas. Okay, para o norte do Paraná, especialmente por conta dessa previsão dos primeiros 15 dias de maio, bastante secos nessa região. E para a temperatura, vejam que a gente está olhando aí uma tendência de chuvas na média ou abaixo da média para o trimestre dos mais secos aqui, ou seja, falar em chuva na média é falar em pouca chuva em maio, junho e julho, e para a temperatura a tendência é de temperatura acima da média. Perceba aqui nessas 3 figuras desse slide que a tendência aqui é de zonas alaranjadas ou avermelhadas, o que indica temperatura de 1 a 2 graus acima da média, mantendo o consumo hídrico das culturas bastante elevado, mantendo a umidade do solo, portanto, baixa, ok? E trazendo preocupação aí para as lavouras de milho e safrinha, mesmo nessa condição do Brasil Central. Como eu mencionei, que ainda são favoráveis, mas esse milho ainda tem 3, 4, 5 semanas até ele atingir a maturação fisiológica. E isso traz preocupação por conta dessa tendência de chuva abaixo da média combinado com calor. E esse calor que eu acabei de mencionar, pessoal, ele está bastante associado ao El Niño, que ainda está presente na zona 3.4 do Oceano Pacífico, e ela explica em grande parte essas temperaturas acima da média, na verdade que a gente vem observando desde outubro de 2023.
ok? O El Niño, para todo o Brasil, ele traz sempre temperaturas acima da média. É normal que a gente tenha esse calor que a gente vem experimentando. E chegamos aqui no começo do mês de maio com temperaturas bastante elevadas. Ok? E essa tendência deve continuar, como a gente observou no slide passado, e está associado ao El Niño. Mas vale destacar, reparem comigo aqui nesse slide, o El Niño está se desfazendo, como a gente já mencionou, e a gente tem uma tendência de laninha muito rápida a partir do mês de julho ou agosto. A laninha já deve estar presente aqui, passando por meses de neutralidade, num período muito rápido, até anormal, eu diria. Normalmente a temperatura se resfria, a gente faz a transição El Niño para laninha de uma forma mais lenta, mas nesse ano essa transição vai ser mais rápida, segundo as previsões dos órgãos americanos. Como a gente acabou de mencionar, essa transição de El Niño para laninha deve acontecer rapidamente e ela está representada aqui nesse slide pelas barras azuis. Confiram aqui comigo e percebam como as barras azuis, que significa a probabilidade de laninha, cresce rapidamente, chegando até mais de 80% nos meses de outubro, novembro e dezembro. Ok? Então a gente deve fazer a safra 24-25 sob laninha, ok? O que favorece o Brasil central e traz preocupação com escassez hídrica, ao contrário do que nós estamos vendo nessa safra 23-24, no sul do país, ok? A falta d'água é que domina nessa região em anos de laninha. Para terminar, pessoal, um último comentário aqui sobre o que a gente está enxergando aqui no sistema Tempo-Campo da Esalq para a safra de cana no Brasil. Observem aqui nesse mapa uma projeção de CPC, que é o coeficiente de produtividade climática, projetada para a safra 24-25 de cana-de-açúcar no Centro-Sul. O CPC representa a taxa de variação que o clima está nos trazendo, travando todos os outros fatores. Então, o que a gente fez para simular esse mapa? Assumimos que todo o canavial do ano passado está travado em termos de idade, manejo, e fizemos uma simulação analisando, quantificando apenas o efeito do clima. E percebam aqui por essa legenda que ele está indicando uma queda entre 5% e 15%. Numa média geral aqui, pessoal, a gente estima que a safra de cana-de-açúcar em relação à safra passada deve cair entre 8% e 10% apenas por conta do clima, apenas por efeito climático. Okay? Essa é a projeção do sistema Tempo-Campo. Isso não quer dizer que a gente vai ter uma safra ruim, mas quer dizer que a gente está abaixando de uma safra recorde, de uma safra excepcional e voltando para uma condição normal agora na safra 24-25. Eu já mencionei sobre temperatura, mas acabei esquecendo de mencionar. Por conta daquelas previsões de temperatura mais elevada do que a média, eu chamo a atenção que a probabilidade de geada é um pouco menor do que aquela estimada normalmente. Okay? Então a gente entende que esse ano o risco de geada não dá para dizer que é zero, dificilmente a gente pode cravar algo assim, mas ele é menos arriscado para a ocorrência de geada, que é sempre uma preocupação do setor canavieiro. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha por hoje. Agradeço bastante a atenção e paciência de vocês. Convido a vocês para nos acompanhar no mês que vem, no próximo vídeo do Sistema Tempo-Campo. Um abraço e até lá!